Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de QT. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o componente list-widget. Mas não é só isso não, a aula está um pouco extensa aí porque nós vamos ver outras coisas aí na programação, aproveitando que a gente está trabalhando com o list-widget, que dá margem para a gente aprender outras coisas, para a gente falar sobre outras coisas. Nós já falamos também sobre vector, se não me engano na aula passada nós usamos vector. Vamos usar vector também na aula de hoje e um pouquinho sobre iterator. E se você já é aluno assíduo aqui do canal, esses assuntos não são novidades para vocês, porque nós já aprendemos tudo isso no curso de C++. Inclusive eu já vou deixar um card aqui que vai te direcionar para as aulas de Vector, onde nós trabalhamos com Vector e com Iterator. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito, eu peço que por favor você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. É claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais. Então vamos para a aula, que a aula de hoje está recheadíssima de conteúdo e eu recomendo que você assista até o final para aproveitar todo esse conhecimento. Então agora, sem mais delongas, vamos para a vinheta, praticar sobre list, widget e outras cocitas a mais. Roda aí! Muito bem, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje, então, nós vamos aprender sobre o componente list-widget, que é esse aqui, ó, na categoria item widget, nós temos list-widget. Nós vamos ver como que a gente pode trabalhar inserindo elementos, gerenciando os elementos desse componente, beleza? Vamos lá, vamos arrastar um aqui, então, para o nosso formulário. E vamos adicionar aqui também, para a gente trabalhar na prática na aula de hoje, vamos adicionar um line edit, certo? E alguns push buttons aqui, ó. Vou colocar 2 push buttons, certo? Ou 3. Já deixa 3 aqui, caso a gente precise de mais algum. Bom, o primeiro trabalho que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Deixa eu organizar isso daqui. Joia. Vai ser o seguinte. Nós vamos digitar textos aqui, nesse line edit, e clicar em um botão para adicionar o conteúdo digitado aqui no nosso list-widget. Então, esse botão aqui nós vamos dar o texto para adicionar, certo? Esse aqui também nós vamos fazer uma adição de elementos, só que vários elementos de uma só vez. Então, vamos chamar ele de adicionar asterisco. Certo? E esse aqui nós vamos chamar não, né? Na verdade, nós não estamos dando nome, nós só estamos alterando o text. Vai ser marcar, ok? O nome desse componente aqui, ó, vai ser, aqui, ó, object name, vai ser txt item. Txt item. Esse aqui vai ser btn underline adicionar, certo? Esse aqui vai ser btn adicionar vários. E esse aqui vai ser o btn underline marcar. Joia. O nosso list-widget, nós não vamos mudar não, vamos deixar como list-widget mesmo, certo? Ok, vamos à programação então. Vamos vir aqui no botão adicionar, vamos lá em Go to Slot, sinal Clicked, ok, vamos à programação do botão para adicionar os elementos. O que a gente vai fazer? O list-widget, assim como o combo box que nós vimos na aula passada, possui um método que é o add-item, certo? E é exatamente a mesma forma que a gente trabalha como na aula passada, só que nós vamos passar como valor, como parâmetro para o método add-item, o valor digitado no campo de texto, certo? Essa é a diferença. Eu posso até fazer dessa maneira também no combo box da aula passada. Vamos lá então, aqui ó, UI, chamar o elemento aqui do formulário, no caso é o list-widget, nós vamos chamar o método add-item. Como parâmetro, veja bem, se eu passar aqui ó, uma string, ele vai adicionar essa string lá no nosso list-widget. Só que eu quero adicionar o quê? Eu quero adicionar o conteúdo digitado
no nosso campo de texto. Então, como parâmetro aqui, ó, UI, txt item, certo? O parâmetro text. O parâmetro não, o método text, que retorna o texto digitado no campo. Então, dessa maneira, a gente consegue adicionar já, que eu já vou rodar o nosso programa, tudo que está digitado lá no campo. É lógico que é interessante a gente fazer uma filtragem, uma verificação. Tipo assim, se não tiver nada digitado, se o campo for vazio, a gente não vai fazer o add item. Tá? É interessante fazer essa verificação para não ficar adicionando conteúdo vazio aqui no nosso list widget. Então vamos colocar cursos aqui igual na aula passada. Ó, C++, adicionar, já apareceu ali, tá vendo? Vamos colocar aqui próximo curso, QT, adicionar, tá lá o QT. Notem que quando a gente adiciona para digitar outro, aqui a gente tem que substituir. Por exemplo, aqui, ó, HTML5, adicionar. O que eu quero fazer? Eu quero, quando eu adicionar, ele vai inserir o conteúdo aqui, zerar, limpar esse campo e reposicionar o cursor aqui, para ficar mais fácil nosso trabalho. Então, ó, após adicionar, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no UI, né, que é o elemento do formulário, txt item, e vamos chamar aqui o método clear, certo? Então eu limpei o componente. Agora eu quero posicionar o cursor nele, para não ter que clicar, né? Só uma facilidade, ó. Txt item, e nós vamos aqui no set focus, aqui, ó, set focus. Ok, o set focus faz o cursor ser posicionado nesse elemento. Então, isso aí vai facilitar a nossa vida. Olha só, vamos rodar aqui, vamos construir o projeto novamente e rodar para a gente ver as alterações. Então, o cursor está lá, eu vou digitar, ó, C++, adicionar. Então, olha aqui, ó, ele limpou, adicionou, certo? Limpou o campo e já deixou o cursor lá. Então, posso ir digitando aqui, ó, QT adicionar, HTML adicionar, CSS adicionar. Vendo? Então, ele sempre vai fazendo esse procedimento aqui. E aí eu posso ir adicionando quantos elementos a gente quiser, certo? Beleza. E se eu quiser adicionar vários elementos de uma só vez? Tem como? Claro que tem, nós vamos fazer aqui com o segundo botão. O procedimento é exatamente o mesmo, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Olha aqui, ó. Botão direito, para adicionar o slot, né? Go to slot, sinal clicked, e aqui nós vamos programar o segundo botão. Vamos, inclusive, ver uma outra maneira de fazer a inserção de itens, diferente do add item. Na verdade, pessoal, o list widget, ele é como se fosse um container, ele é uma coleção de dados do tipo list wide item. Cada elemento que a gente adiciona aqui, ele é do tipo list wide get item. Então eu posso criar elementos do tipo list wide get item e adicionar esses elementos no nosso list widget. Olha só como que a gente procede dessa maneira. Vamos ver uma outra maneira aqui. Inclusive, só abrir um outro parênteses aqui. Com o add item, nós podemos também adicionar os ícones. Tá? Como a gente fez no Combo Box, a gente pode adicionar os ícones aqui também, sem nenhum problema. Beleza? Então vamos ver a próxima maneira aqui, criando objetos do tipo QList widget item. Aqui, ó, QList widget item. Vamos chamar esse primeiro aqui, ó, de item 1, certo? E aqui nós vamos usar o new QList widget item. Joia. E como parâmetro aqui para o construtor, eu vou passar o conteúdo texto do item, certo? Primeiro aqui vai ser C++. Então, olha que facilidade. Eu declaro um novo objeto, certo? Do tipo QList widget item e passo como parâmetro aqui para o construtor o conteúdo texto que eu quero que ele exiba lá no componente, lá no formulário. Vamos ver isso aqui? Vamos. Opa! Deletei aqui.
Copiei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos adicionar um 5 aqui. Só mudando o nome aqui, né? E tem 1, tem 2, 3, 4, 5. E também o texto. Então, HTML, C++, Qt, HTML, CSS e JavaScript. JavaScript. Certo? Então, aqui eu só criei os itens. Só criei os objetos. Nós precisamos agora inserir esses objetos lá no nosso list widget. E aí a gente volta com o add item. Ok? Então vamos lá. Aqui, ó. Vou até copiar esse procedimento aqui. Aqui, ó. Copia lá. Cola. Só que em vez de adicionar esse camarada aqui, eu vou adicionar o item 1. Certo? E faço isso para todos os itens. Então, item 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver isso funcionando? Rodando aqui, salvando as alterações. E vamos lá, vamos ver ele adicionando todos os 5 itens aqui de uma só vez. Então, aqui, ó, adicionar asterisco. Beleza, ele já adicionou vários. Mesmo eu tendo adicionado vários, eu posso continuar adicionando outros aqui, ó. Por exemplo, ó, unit. Adicionar, vai aparecer a unit lá, sem problema nenhum. Um outro detalhe aqui sobre o elemento é o seguinte, olha só. Notem que quando a gente clica em um componente, ele fica marcado, tá vendo? Isso é o padrão do componente e se eu clicar em outro, ele vai marcar e assim por diante, certo? É um padrão. Eu posso usar o botão marcar, veja bem, para poder marcar vários itens. E aí eu posso operar de qualquer forma com os itens marcados. Então eu posso marcar e depois a gente pode até colocar um outro botãozinho aqui que é o desmarcar. Vamos ver como é que a gente faz essa marcação. Olha só, vamos voltar no formulário, botão direito, go to slot, clique OK. E agora vamos lá. O list widget tem um método que é o current item, que é o item corrente, o item que está marcado no elemento. E aí eu posso mudar propriedades desse elemento, como cor de fundo, cor de frente e por aí vai. Olha que interessante. Quando a gente clicar nesse botão, então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no elemento, no list widget, e vou chamar aqui, ó, current item, corrente item, que é o item atual que está marcado, certo? Só que eu não vou simplesmente retornar o item corrente. Eu vou chamar o método setForeground, certo? E vou passar uma cor para ele aqui. O setForeground é a cor de primeiro plano, é o foreground. Então eu vou colocar aqui um cinza claro. Então vamos chamar aqui a constante do Qt para a cor que é o light gray. Aqui, ó, cinza claro. Já tem definido aqui essa constante de cor. E a mesma coisa a gente pode fazer para o background. Então setForeground é a cor da frente e setBackground é a cor do fundo. E eu vou escolher uma tonalidade de verde. Também usar uma constante aqui já de cor, que vai ser o dark green. Dark green. Tá aqui, ó. Dark green. Então, o texto vai ficar cinza claro e o fundo vai ficar verde escuro. Vamos ver isso compilando aqui, construindo o nosso programa. Vamos ver agora que nós podemos marcar os elementos. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Aqui, ó, vou adicionar vários, certo? Vou clicar no Qt e clicar em marcar. Tá lá, ó. Foreground cinza, background verde. Tá vendo? Vou marcar outro camarada aqui, ó. Clicar em marcar. Beleza, já tem o outro camarada marcado ali. E se eu quiser desmarcar? Vou marcar todos aqui, ó. E se eu quiser desmarcar? Como que a gente vai proceder? Eu vou simplesmente, para o current item, voltar para as cores preto e branco. Vamos fazer isso? Vamos criar um botãozinho aqui, desmarcar. Vamos aumentar aqui. Vamos pegar um push button, adicionar aqui dentro desse conjunto aqui, certo? Vamos pegar
todo esse camarada aqui, aumentar, para dar mais espaço, e esse aqui vai ser o desmarcar. Joia! Vamos lá. Slot para o camarada, sinal clicked, e o que ele vai fazer? Exatamente isso daqui, ó. Exatamente isso. Só que não nessas cores. O foreground vai ser o black, aqui, ó, black, e o background vai ser o white, certo? Então agora eu consigo marcar e desmarcar. Eu acho que são essas cores mesmo. O dark, o black e o white, que são os padrões ali. Se não for, depois a gente muda. Olha só, adicionar muitos, marcar HTML, desmarcar HTML. Beleza? Olha lá, deu certinho, tá vendo? Marcar QT e CSS. Agora eu vou desmarcar QT e desmarcar CSS, certo? Mas isso, pessoal, são alterações visuais. E se eu quiser realmente indicar que o item está marcado? Aí nós vamos ter que controlar isso via programação. E existem várias maneiras da gente fazer isso. Vamos ver, por exemplo, com vector. Então, vou criar aqui um vector global, certo? Então, que vector do tipo int, porque o que eu vou guardar nesse vector é o número da linha que tá, os números das linhas que estão marcadas, tá? Não vou guardar o conteúdo, só o número das linhas. Então, aqui, que vector, int eu vou chamar de marcados. Marcados. Ok, tá aqui o nosso vector. Agora, aqui no botão marcar, o que nós vamos fazer? A cada marcação, nós vamos adicionar um elemento lá no nosso vector marcados. Então, marcados, e aqui a gente vai chamar o pushback. Quem não se lembra de vectors, eu vou deixar o card aqui para a aula de C++, onde nós falamos, para as aulas onde nós falamos sobre vectors, ok? Então está no card aqui e também na descrição do vídeo. Beleza, o pushback faz a inserção no final. Eu quero inserir o quê? O número da linha corrente, certo? Então aqui, ó, UI, list widget, e a gente chama aqui, tem o row, se não me engano é row, row. E o que ele faz? Ele me retorna aqui, ou é current row? Current row, aqui ó, current row, ok? Que é a linha corrente, que me retorna simplesmente o número da linha que está marcado, que o cursor está posicionado lá. E eu vou fazer esse push aqui. A cada vez que eu marcar, eu vou inserir esse elemento aqui no nosso marcado. Mas se eu desmarcar, eu tenho que remover o elemento, ok? Então, marcados, e como que a gente faz para poder remover o elemento? Se a gente fizer o pop, ele remove, certo? O pop back remove de trás e o pop front remove da frente. Só que eu tenho que indicar um elemento específico. E a gente faz isso com o método erase. Aqui, ó, erase, certo? O que a gente precisa passar? O iterator com a posição do elemento que a gente quer excluir ali do nosso vector marcados. Então, vamos pegar aqui, ó, marcados, ponto, begin, mais o quê? Current row. Então, current row, certo? Então, peguei do início mais o current row e removi esse elemento do nosso vector. Para a gente ver que os elementos são adicionados e removidos do nosso vector, nós vamos usar aqui o debug. Então, vamos fazer o include aqui do que debug. Tá aqui. Que debug. E nós vamos fazer essa impressão aqui no console do vector marcados. Então, que debug, nossa senhora, marcados e o vector marcados, certo? Certo, vamos fazer isso quando a gente marcar e quando a gente desmarcar. Vamos ver isso funcionando? Vamos lá.
salvando aqui, construindo o nosso programa. Agora nós vamos ver que não é somente uma marcação visual. Olha que interessante. Vou marcar, olha aqui, ó, vector marcados. Tem o elemento da posição 0. Marca mais um, marcar. Agora eu tenho dois elementos marcados, o 0 e o 1. Vamos marcar aqui esse elemento aqui, ó, que é o 0, 1, 2, 3. Marcar. Olha aqui, eu tenho 0, 1 e o 3 marcados. Então, isso indica que eu não tenho essa marcação somente visual, certo? Eu tenho essa marcação armazenada em um vector e eu posso fazer o que eu quiser com essas informações. Quando a gente desmarcar, agora ele vai fazer também a remoção da indicação aqui no vector. Olha só, vou remover esse elemento aqui, que é o 1. Ok? 0, 1. A posição dele é 1. Então, vou clicar em desmarcar. Esse 1 aqui vai sumir, ó. Desmarcar. E ele sumiu aqui do nosso vector de marcados. Tá vendo, pessoal? E com isso eu consigo agora fazer um novo botão, que é o desmarcar todos. O que o desmarcar todos vai fazer? Ele pode percorrer o nosso vector de desmarcar, o nosso vector de marcados, certo? Que tem as posições dos elementos marcados, e pode ir fazendo a desmarcação um por um. Vamos fazer isso? Eu sei que a aula está extensa, mas eu empolgo, gente. Eu empolgo e vamos lá. Vamos fazer o botão desmarcados aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo. Ó. Desmarcar todos. Todos que estiverem marcados. Certo? Joia. Como que esse botão vai funcionar? Vamos já lá no slot dele. Sinal clicked. Tá aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos percorrer o nosso vector marcados, excluir o elemento, certo? E voltar à formatação padrão desse elemento lá na tela. Então, vou excluir ele do vector e voltar à formatação visual dele na tela, certo? Então, a gente pode usar um while aqui, ó, para percorrer o nosso vector marcados. Cadê aqui, ó? While marcados. Eu tenho um método aqui que é o empty, que é true, é booleano, ele me retorna true ou false. Então, enquanto not, vamos negar aqui, ó, não o vector marcados não estiver vazio, o que ele vai fazer? Vou dar aqui marcados ponto pop back, ok, pop back. Mas é bom a gente pegar o elemento, certo? Porque o pop, ele tem um retorno void. Então, olha só, se a gente fizer aqui, só para a gente ver, ó, um pos, só para a gente saber e falar que ele vai receber, ele não consegue fazer a adição do pop, porque o pop tem é void, ele não faz esse retorno para a gente. Então, eu tenho, antes de fazer a exclusão, aqui, ó, marcados, eu tenho que pegar o elemento que está. Por exemplo, vamos começar para o final, aqui, ó, back é referência, é last, aqui, ó, last, tá aqui, certo? Que é o último aqui, sim, tem o retorno int. Então, tenho que voltar aqui, ó, vamos lá, vamos pegar aqui o nosso camarada aqui, ó, que eu quero voltar à formatação, o uiListWidget, chamar o método setCurrentRow, que precisa receber um int para a gente setar a posição desse camarada aqui, ó. Então, setCurrentRow, e ele vai receber quem? Marcados.last, que é o último. Disso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou setar o foreground para black. Certo? Deixa eu ver aqui. Falando que ele não é membro, assim, tá? Porque aqui eu tenho que finalizar, né? Ponto e vírgula. Aqui, ó. Copia. Passa esse camarada aqui para baixo. Ali eu simplesmente fiz o posicionamento, ok? Agora com o current item. Set current item. A gente volta ele para black e white, né? Aqui, ó. White, black e white. E aí a gente faz o pop, certo? Remove ele. Vamos ver se isso funciona, salvando alterações aqui, compilando, vamos marcar alguns elementos aqui e ver
ele desmarcando. Eu vou marcar aleatoriamente. Marquei, vamos desmarcar. Olha lá, ele fez a desmarcação de todos. Para a gente conferir, nós não fizemos a impressão, né? Se eles estão realmente desmarcados. Aqui, ó, ao final, nós vamos fazer o debug aqui do vector marcados. Vamos ver isso aqui funcionando mais uma vez. Olha que aula show, pessoal. Então, marquei aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos estar indicando aqui, ó, que o elemento 0, 2 e 4, né? Que começa do 0, estão marcados. Vou clicar em desmarcar todos. Ele desmarcou no vector, desmarcou no visual e está mostrando aqui, ó, que o vetor marcados agora está vazio, porque eu não tenho nenhum elemento mais marcado. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. A aula já ficou muito grande, mas é muito proveitosa. Nós vimos muita coisa aqui, aprendemos muita coisa, então eu estou deixando card aí. Para iterator e só, né? Só isso. É só mesmo, deixa eu ver aqui. E vector, na verdade, né? Eu estou deixando aqui, enfim, vou deixar card para o vector e para as aulas de iterator. Isso aqui, na verdade, a gente viu dentro do vector e por aí vai. Tá lá tudo lá no card aí para vocês que perderam essas aulas do C++. Beleza? No card e na descrição. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para não perder a notificação de mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.